Marcos 11. Eu não sei se alguém não tem uma Bíblia, nós gostamos sempre de oferecer, portanto, alguém se não tem uma Bíblia é só levantar a sua mão e pode ficar para si. Vamos até Marcos 11 e vamos ler o verso 1 até ao verso 11. Diz assim a palavra. Logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e da Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai David, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Este geralmente é o texto que acontece em que domingo? No domingo de Ramos. Qual é o domingo de Ramos? Agora quem sabe não responde, agora só responde quem não sabe. Geralmente não funciona. Mas geralmente quando é que o domingo de Ramos é? Quando é que é o domingo de Ramos? É o domingo antes do domingo da Páscoa. Claro, atenção, nem todas as igrejas fazem questão. A nossa igreja-mãe, na Igreja da Lapa, de um modo geral, nós observamos assim aqueles episódios mais marcantes no chamado calendário litúrgico. Então, alguns de nós, este ano, até já passaram por este texto quando foi no Domingo de Ramos. Mas é o texto que nos calha agora. Portanto, nós vamos voltar a esse texto. Eu vou dar uns segundos para tu voltares a olhar para estes 11 versos e fazer assim uma leitura rápida para nos voltarmos a ambientar aqui no texto e, a partir daí, avançarmos na nossa reflexão sobre a Bíblia. Por isso, volta a olhar para o texto. Eu dou-te aqui alguns segundos para tu voltares lá. E eu vou-te fazer algumas perguntas, está bem? Porque isso também é uma das vantagens de uma missão nova. Nós podemos ter, de certa maneira, sendo um grupo mais pequeno, mais familiar, nós podemos fazer perguntas e conversar um pouco. Em primeiro lugar, e antes de te perguntar, seja o que for, eu quero fazer-te lembrar. Caso tenhas estado cá no domingo passado, poderás recordar, mas caso não tenhas estado, não é problema. Mas eu quero fazer-te recordar o episódio que vimos no domingo passado. Qual foi o episódio que vimos no domingo passado? E agora vou pedir a alguém que tenha estado, possa, assim, em 3 frases, fazer um resumo do que é o mais importante acerca do domingo passado. O que é que aconteceu no domingo passado? Não tem de ser 3 frases, vamos lá, tentativamente. Como? Jesus curou um cego. Onde? Jericó. Qual era a importância da cidade de Jericó quando, por exemplo, comparada com a cidade onde Jesus chega agora, que é Jerusalém? Qual é uma das grandes diferenças entre Jericó e Jerusalém? Jericó, de certo modo, tinha ficado, como a Giovana mencionou, tinha ficado debaixo, vamos dizer assim, de um ambiente de maldição. Porquê? Porque Jericó tinha sido aquela cidade conquistada na campanha que o povo fez depois de sair do Egito, não é? Lembram-se? Circularam Jericó e as muralhas caíram, não é? Alguns lembram-se de vários cânticos acerca desse episódio. E na altura tinha havido uma proibição para aquela cidade não voltar a ser reconstruída, mas ela tinha sido reconstruída. O que fazia daquela cidade, em comparação com Jerusalém, uma cidade não necessariamente abençoada, mas até algo amaldiçoada. E, portanto, quando Jesus entra em Jericó, nós apercebemos por este contexto histórico que não era uma cidade qualquer. Portanto, na cidade de onde não se esperava bênção, um homem deu nas vistas. Como é que ele se chamava? Bartimeu. Lembram-se de Bartimeu? Qual era o problema de Bartimeu?
era cego e, sendo cego, qual era o órgão dele forte? Não era a visão, qual era o órgão dele forte? Era a garganta, ele tinha uma garganta forte. Porquê? Porque ele, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mandaram, o que é que fizeram em relação à voz de dor que ele tinha? Canta outra vez? Não, mandaram-no calar, só que ele insistiu. E a coisa engraçada é que, contra as expectativas, Jesus manda chamar Bartimeu. Lembram-se? E disseram, olha, tens uma hipótese, o doutor está cá, vai-te ver. E o doutor chegou lá, o doutor Jesus, como é que foi? Contem lá o resto da história, se não estou eu aqui a contar. Como é que aconteceu? O que é que o doutor Jesus disse ao paciente Bartimeu? O que é que queres que faça? Isso é coisa que se pergunta a um cego, não é? E o que é que o cego disse? O que é que eu quero? Eu quero ver. E o que é que Jesus respondeu? Vai, a tua fé te salvou. Eu não vou estar a voltar a repetir a mensagem da semana passada, até porque tenho a de hoje para pregar, mas eu quero lembrar-te disto. Eu chamei a atenção na semana passada para o facto de, antes de acontecer a grande coisa, e a grande coisa é a entrada triunfal, é o texto onde chegámos agora, aconteceu uma coisa bem diferente, que foi numa cidade onde não se mobiliza a festa, à sombra da bênção que Sião, Jerusalém era. Portanto, numa cidade que, de certa maneira, até convidava a algum cuidado, porque havia uma sombra de maldição sobre aquela cidade. Um homem, contra todas as expectativas, destacou-se na sua necessidade. Então, só para agora voltarmos ao texto de Marcos 11, não te esqueças que em Marcos 10 eu te falei na importância de, quando não há grandes expectativas, quando os acontecimentos não são globais, um homem insiste para se encontrar com Jesus e encontra-se. Agora tens o contrário. E agora quero voltar a convidar-te a colocar os olhos no texto. Quero fazer-te algumas perguntas, como já disse, mas eu gostava de escolher 10 coisas que neste texto que nós temos à nossa frente, nestes 11 versos, tu percebes que este é um... Como é que tu descrevias? Acabaste de ler o texto, como é que tu descrevias esta passagem bíblica? Dá aí uns adjetivos, não precisam de ser muito refletidos. Acabas de ler o texto, que tipo de texto é este? Que tipo de acontecimento é este? Dá aí uns adjetivos. Alegria. Alguém disse outra palavra que eu não entendi. Como? Inusitado. Mais. É uma celebração, é uma festa. Ricardo, tu tinhas dito alguma coisa? Inesperado, inusitado. Mais. Improvisado. Já lá vamos, é verdade. Aqui é um improviso santo, mas é assim. Mais. Coisas que chamam a vossa atenção quando leem o texto, assim, o tom do texto. Se o texto tivesse uma cor, qual era a cor do texto? Irmã Beatriz disse rosa-choque. Rosa-choque. É isso. Eu não sou psicólogo, mas às vezes estas coisas a pessoa diz e rosa-choque. Deixem-me pegar no rosa-choque. Eu acho que há aqui uma pertinência. Porque, de facto, é um texto não é um texto tímido. E pela falta de timidez do texto, basicamente, a tese da mensagem é que, como este não é um texto tímido sobre um acontecimento que também não é tímido, e por isso a mensagem chama-se Só Podemos Ser Louvor, no sentido em que é daqueles acontecimentos em que não dá para timidez. O que está a acontecer vai vencer qualquer timidez, vai vencer qualquer obstáculo. Portanto, nem todos têm de se identificar necessariamente com o rosa-choque, mas é aquela cor que para vocês é a cor de causar impacto, ok? Agora já sabemos, irmã Beatriz, quando vier com alguma coisa de rosa-choque, sabemos que é um dia especial. Vamos lá, há aqui coisas que eu quero chamar a vossa atenção. E vou pegar aqui num comentário que a Juliane fez acerca da questão do improviso. Juliane, quando pensaste em improviso, pensaste porquê? Força. Jumentinho. Exatamente. Alguns de nós sentimos-nos tentados, quando ouvimos esta história, em aplicarmos isto a outras circunstâncias na nossa vida, não é? Que é pegarmos alguma coisa que não seja nossa e se alguém vier, é para o Senhor, e termos a esperança que alguém dissesse, leva, leva. Mas eu não recomendo, ok? Eu não recomendo. Mas vamos lá, a Juliane se topou com alguma razão. Porque se vocês repararem, quanto tempo é que leva em versos? Nós sabemos que os versos são uma invenção posterior, não fazem parte dos originais, mas quantos versos é que estão dedicados aqui ao jumentinho? Façam lá as vossas contas. Jumentinho, portanto, esta circunstância.
É muito verso. Até ao verso 7, de uma maneira ou de outra, o jumentinho está envolvido. Agora, aqui eu quero partilhar contigo 10 aspectos que não conseguem resistir à festa da chegada de Jesus, e nós temos que começar precisamente por uma questão que é do jumentinho, porque pode nos parecer estranho, de facto, mas uma das coisas que eu quero fazer-te refletir a partir do exemplo do jumentinho, porque ele tinha um dono, mas naquela altura em que Jesus está a entrar, nem o dono do jumentinho é o dono do jumentinho. Há alturas na nossa vida em que tu até podes ter uma coisa, ela é tua. Mas se aquilo que estiver em causa for Jesus, nem tu és dono daquilo que te julgas ser dono. Compreendem a ideia? Portanto, uma das coisas que não consegue resistir à chegada de Jesus é o próprio conceito de propriedade privada. Jesus é maior do que os nossos próprios conceitos de propriedade privada. Vou colocar isto de outra maneira. Nem o facto de tu seres dono das coisas que são tuas. A Bíblia é a favor da propriedade privada ou não? Pergunta bem simples. A Bíblia é a favor da propriedade privada ou não? O que é que tu dirias? Sim. Justifica a sua resposta. Porquê? Podem justificar como quiserem. Como, Alberto? Sim, havia pessoas ricas. Há pessoas ricas. Sim. Pois, alguém depois pode dizer, mas eu vi dizer que em Atos 2 a igreja estava a dividir tudo e tal. Mas olha, ainda bem, eu às vezes faço perguntas e depois arrependo das perguntas, porque as pessoas começam a dizer coisas que são acertadas e eu já não pensei nisso. Mas há uma justificação muito simples. Eu ouvi isto de um pastor norte-americano há uns anos, que ele dizia, a justificação mais simples para que a propriedade privada seja defendida pela Bíblia é que nos 10 mandamentos há um que diz, não furtarás. Não é? Portanto, o cobiçarás também é verdade, está ligado com a propriedade privada, mas a pessoa até pode aguentar-se de roubar. Mas a partir do momento que diz não roubarás, não furtarás, significa que o que é do outro, não é teu. Agora, atenção, é verdade que há na Bíblia muitas experiências que vão além, por exemplo, em Atos 2, quando a igreja decide ter tudo em comum, que vão além da importância da propriedade privada, mas de facto nós acreditamos que a propriedade privada é um valor bíblico. Mas uma das coisas que eu te quero dizer nesta aparência de improviso que a Juliana notou, é que de facto nem a propriedade privada, ser privada, impediu que ela fosse tomada por Jesus naquela hora. Atenção, nada nos Evangelhos dizem que depois o jumentinho ficou lá para sempre, ok? Provavelmente ele é devolvido. Mas uma das coisas que eu gostava que tu pudesses hoje refletir é que nem sequer aquilo que é teu deve ser um obstáculo para tu tudo consagrares a Jesus. Primeira coisa. Segundo aspecto, ainda acerca do burrinho, do jumentinho, porque há aqui umas partes interessantes. E eu tenho uma mensagem aqui à frente, de certa maneira evito lê-la, também é um sermão antigo que foi pregado há mais de 10 anos, mas há aqui uma parte que eu quero ler, porque de facto o jumentinho leva-nos 7 versos. E nós precisamos de relembrar que os jumentinhos tinham importância na cultura judaica. Ou seja, a maneira como um jumento era olhado naquela altura não é exatamente a mesma maneira como os jumentos são vistos, por exemplo, na cultura portuguesa do século XXI. E hoje, deixa-me dizer-te, até acho que há uma certa reabilitação do jumento. No sentido em que, por exemplo, ainda o ano passado, nós ali, quando estávamos ali na zona de Santo André, fomos a um lugar, como é que se chamava o lugar? Um lugar que tinha bichos, que tinha animais. Como é que se chamava o lugar? Não é o Badoca Park. Não é o Badoca, não. É o quê? Era o Pig. Pois, por acaso, é uma referência pouco evangélica, porque é um sítio de gin. Agora é que eu me estou a lembrar. É um sítio que tem gin e que tem animais. É verdade. A culpa é da família Frias. Foram eles que nos deram a recomendação. Mas aquilo é de Pig não sei quê. Black Pig. Já vemos que são alguns que andam a beber gin no Alentejo. A pessoa vai beber gin, mas aquilo tem bichos. E uma das coisas engraçadas é que tem cavalos, tem cabrinhas, mas hoje é normal em lugares destes haver burros, jumentinhos, e há até, hoje, não sei, pelo menos quando eu era miúdo eu não me lembro de ser assim. Os jumentinhos que aparecem trazem... Hoje há uma cultura diferente. Portanto, as pessoas quando pensam em jumento não pensam só numa referência negativa e depois nós a percebemos, fazemos festas, eles são criaturas, de facto, de um modo geral, muito agradáveis. Nós lembramos de um episódio na Bíblia, né? Não é de um jumento, neste caso é de uma jumenta, mas que é... Lembram-se qual é o episódio?
Balaão, e lembram-se o que estava a acontecer? A burra não estava a ir para o caminho em que ele queria, e o que é que ele fazia? Porquê? Porque, sem dúvida, na cultura judaica também era atribuída aos jumentos uma vontade muito forte. Uma casmurrice, não é? Ou muitas vezes as pessoas podem dizer ele é casmurro que nem uma mula, não é? No sentido em que isso é de facto uma característica deles. Agora, mas deixem-me dizer, curiosamente, na Bíblia, os cavalos vão ser introduzidos mais tarde, sobretudo na época, mais a partir da época de Salomão, quando ele introduz a cultura do cavalo. Portanto, antes do cavalo chegar, estava lá o burro, estava lá o jumento. E precisamente por o jumento ser um animal com uma personalidade específica, era-lhe atribuído um certo crédito. Não tanto no sentido de ele ser casmurro, mas no sentido de ser um animal com personalidade. Ao passo que a maior parte dos animais não tem muita personalidade, mas o jumento tinha uma personalidade. Por isso mesmo, isto vocês já terão ouvido, o jumento era geralmente o animal onde os reis montavam. E que simbolizava poder na medida em que também simbolizava o rei que trazia a paz. Já terão ouvido falar acerca disso. Mas precisamente por se atribuir aos jumentos uma vontade particular, eles inspiravam reverência às pessoas, que quando montavam em jumentos, mostravam que eram capazes de dominar um animal teimoso. Portanto, eram pessoas capazes de introduzir paz em circunstâncias adversas. Interessante. Portanto, a força de Jesus vir montado num jumento era um sinal que, de facto, até um animal caprichoso se deixava comandar por este rei. Este rei trazia paz em lugares onde geralmente nós conhecemos capricho. Logo, a segunda coisa que eu quero que tu penses é que Cristo é maior até do que os instintos dos bichos que ele criou. Portanto, nem um burro, por ser propriedade privada, nem um burro, por teimoso que seja, consegue impedir a festa que é a chegada de Jesus. Vou tentar fazer esta aplicação de uma maneira suave, porque isto dito assim pode soar mal. Mas isto deve ser uma palavra de esperança para mim, inclusive. Nem a nossa burrice nos impede Jesus de governar sobre a nossa vida. Cada um pensa na sua, ok? Na sua burrice. Não penses na burrice do outro. Mas nem naquilo que é mais casmurro em nós, naquilo que é mais obstinado em nós. Aquelas coisas que estão mesmo lá no núcleo da nossa personalidade e nós dizemos, pá, aquela pessoa é assim, há de ser sempre assim. Vê a coisa de outra maneira. Se até um animal obstinado como um jumento é o veículo de paz do novo rei, nem os teus piores instintos, por burros que sejam, conseguem resistir à chegada de Jesus. Terceira coisa. Finalmente, quando acabam as referências mais diretas ao jumento, olha aí o verso 7. Eles lançam sobre ele os seus vestidos e Jesus assenta-se sobre eles. E nós falámos acerca disto quando foi agora o domingo de Ramos. Portanto, alguns que estariam na Lapa podem se lembrar. O facto de as roupas servirem para acolher Jesus. Claro que haverá diferença entre a cultura de hoje e a cultura de há 2000 anos, mas há 2000 anos já era normal a roupa ser usada como um sinal da dignidade da pessoa. Um sinal da afirmação da pessoa. Repara, mesmo hoje, com muitas diferenças que possam existir, por exemplo, nós hoje, de um modo geral, atenção, e o que eu vou dizer não é nenhuma crítica nem condenação, mas, por exemplo, nós hoje, de um modo geral, mesmo em relação quando vamos ao culto, somos mais informais do que éramos há 20, 30 anos, certo? Há alguns que são mais antigos, como eu, lembram-se há 30 anos, havia códigos assim, de um modo geral, por exemplo, como é que era há 30 anos, aqueles que têm 40 para cima? A pessoa ia à igreja e, no geral, como é que as pessoas estavam na igreja? Depende das igrejas, mas, no geral, como é que as pessoas estavam nas igrejas? Força. Como é que os homens estavam nas igrejas, por exemplo? Estavam de fato e gravata. Portanto, hoje quem chega mais próximo sou eu, e reparem, nem é eterno, é um blazer, ok? É um blazerzinho e tal, porque com a idade fui gostando mais. Mas o ponto aqui está, atenção, isto não entendam mal, eu não estou a fazer nenhuma crítica à maior informalidade, mas até hoje, para nós virmos
Marcos, estavas a falar, mas até a bermuda é escolhida. Portanto, mesmo quando nós somos mais informais, nós somos informais na nossa escolha de informalidade. Certo? De um modo geral, claro que eu sei que há pessoas... Atenção, eu conheço alguns maridos assim, que as mulheres é que escolhem a roupa para eles. Nada contra, não estou a condenar ninguém, ok? Mas eu sei que há alguns maridos para quem as mulheres, olha, tu hoje vais vestir isto, tu hoje vais vestir aquilo. Está tudo bem, não é pecado, a Bíblia não diz que isso seja pecado. Mas de um modo geral, mesmo tendo em conta essas circunstâncias excepcionais, nós vestimos aquilo que queremos. Porque através da roupa nós afirmamos quem somos. Por isso, não deixa de ser significativo que quando Jesus está a entrar, a roupa é usada para colocar em cima do jumento, para Jesus se sentar, e depois a roupa é usada para o jumento calcar. Já estás a ver onde vamos chegar, até porque já noutras ocasiões tenho falado acerca disto. Cristo é maior do que a nossa vaidade, do que o nosso empenho na nossa roupa, na nossa apresentação. E com isto não estou necessariamente a censurar o cuidado que nós temos na escolha da roupa, mas Cristo tem de ser ainda maior do que o zelo que tu colocas para te apresentares aos outros. E reparem, quando nós fazemos má figura visual em frente aos outros, ficamos embaraçados, não é? Nós gostamos até, por exemplo, muitas vezes isso acontece. Eu gosto, por exemplo, se alguma coisa, se eu me cuspo ou se eu fico ranhoso uma vez, eu lembro-me, levei a Maria, eu ia falar num encontro do grupo bíblico universitário e a Maria estava comigo e ainda bem, a partir desse dia eu aprendi, porque ela vem ter comigo antes de eu começar a falar e ela disse, tens o nariz sujo. E se não fosse a minha filha, imaginem, eu teria estado durante 1 hora e tal a falar para jovens universitários, ainda por cima ranhoso, eu teria ficado como o pastor ranhoso para todo sempre. E portanto, eu agradeço quando alguém tem mais à vontade comigo e dá um jeito ou uma coisa. Eu sei que não dá para dar muito jeito comigo, porque senão tinha de ser operações muito radicais. Mas, percebem, nós somos ciosos da imagem que projetamos. Hoje nem é preciso pregar acerca disto, porque basta ver as pessoas a tirarem fotografias, selfies, não é? Vocês já repararam, já dei este exemplo antes, quando a pessoa tira a selfie, a cara de selfie, que fica logo, a pessoa está com uma cara mais ou menos normal, mas mal faz isto, fica logo com uma aparência. Não é? Porque a aparência é importante para nós. Mas uma das coisas que eu quero que tu penses nesta questão da roupa é que Jesus é mais importante do que a nossa aparência. E naquela altura, naquele acontecimento, nem a vaidade das pessoas pode ser maior do que a chegada de Jesus. Cristo é maior do que as nossas vaidades. Precisamos de avançar, senão o sermão fica demasiado longo. Outra coisa que quero chamar a tua atenção. O que é que diz aí no verso 8 que está a acontecer? O que é que eles fazem? Lê lá rápido. O que é que eles fazem? Eles começam a fazer o quê? A seguir à roupa. Cortam ramos das árvores e espalhavam pelo caminho. Eles usam a natureza, eles mexem na natureza, eles fazem intervenções na natureza natural, permite-me o pleonasmo, a redundância, eles fazem intervenções na natureza natural para que até a natureza acolha Jesus. Até o cuidado ecológico se submete a Jesus. Atenção, eu não estou a dizer com isto que isto é um texto acerca da ecologia, sobre os problemas modernos ecológicos que nós temos. Não é disto que estamos a falar. Mas há uma coisa importante. Até a maneira como, de repente, as folhas servem para acolher Jesus, dizem que Jesus é mais importante do que qualquer coisa. Até mais importante do que a nossa poupança ecológica. E não estou a dizer mal da poupança ecológica. Cristo é mais importante do que a austeridade da nossa adoração. Porque aquela era uma altura especial, não dava para adorar de qualquer maneira. Tínhamos de adorar com tudo. É tão especial que o pessoal começa a ver as árvores ao lado e dizer, não, isto... Porque vocês sabem, era um sinal de aclamação. Não foi inventado na altura, mas era um sinal de aclamação. Não, a gente tem de pegar naquilo que está à nossa volta, na natureza, e nós temos de colocar todas as circunstâncias a acolher Jesus. Sabem, quando nós fazemos festas, também é isso que nós fazemos. Muitos de vocês, agora que têm filhos mais pequenos, os nossos estão um pouco maiores, mas, por exemplo, quando preparam as vossas festas, mesmo fora de casa, hoje é uma coisa que se vê cada vez mais, se for preciso ir para um parque, vocês preparam as coisas. Até mesmo se tiverem em conta que estão na natureza, vocês preparam a natureza. Porquê? Porque naquele momento, aquela festa leva-vos a acreditar que até na natureza vale a pena mexer e dar um jeitinho. Agora imaginem, com a chegada de Jesus. Cristo é maior do que todos os cuidados que nós possamos ter com a natureza. Ok, vamos rapidamente picar Lucas 19:39, porque
quero acelerar agora, mas há aqui coisas que vocês sabem, Marcos conta este episódio, mas há detalhes que nos aparecem no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus que não aparecem aqui. Por exemplo, 19:39, quem é que pode ler? Mestre, repreende os teus discípulos. E vamos deixar, depois já vamos ao outro verso, o 40 que vem a seguir. Repreende os teus discípulos. Porquê? Porque estes religiosos estavam a achar que era louvor a mais. Há exuberância demais neste louvor. Os fariseus ficam incomodados com o facto da multidão estar a usar frases proféticas do Salmo 118 para o aplicarem em Jesus. O espalhafato que aqueles peregrinos estavam a criar seria um problema, por um lado, para a própria Pax Romana, porque os romanos tinham de ver, o que é que está aqui a acontecer numa semana que já era cheia de agitação, mas também era insuportável para o pudor dos religiosos. Aquilo era demais. E por isso mesmo eles estão a dizer, oh Jesus, acalma aí a tua equipa, acalma aí a tua claque. Isto está a ir longe demais. Cristo é maior do que os receios doutrinários destes homens. Se tu fores estudar a vida destes homens, é compreensível que eles ficassem chocados com aquilo. Porque eles não reconheciam Jesus, e se já aprendeste no Evangelho de Marcos esta hora, o que é que os adversários de Jesus não reconhecem em Jesus? Eles não reconhecem que Jesus é quê? É Filho de Deus, eles não reconhecem que Jesus é o Messias. Então, se aquele povo começa a usar frases do Salmo 118, e começa a aplicar a Jesus, eles estão a dizer isto não está certo. A Bíblia está a ser mal aplicada. Então, uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção, o quinto elemento, é que Cristo é maior do que os receios doutrinários daqueles mestres. E nem os receios doutrinários, por muito bem intencionados que fossem, conseguem impedir a glória de Jesus naquela altura. Agora, 40. João, tu já lá estavas. Já agora li o verso seguinte, o 40. Lucas 19, 40. E respondendo ele, disse-lhes, digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. O que é que vocês acham desta frase? Sinceramente. O que é que acham desta ideia das pedras falarem? Geralmente não falam, não é? Não é? Bem, fica já um recado. Se começares a desenvolver alguma conversa com alguma pedra, podes sempre socorrer-te deste verso e dizer, as pedras começaram a falar. Uma das ideias que está aqui é interessante. Claro que tens aqui um contraste. Está a haver aqui um excesso de adoração e Jesus diz uma coisa de facto interessante, com imaginação, muito sugestiva. Olha, se esta gente se cantar, a ocasião, estou a parafrasear, a ocasião exige resposta que se estes que têm boca se calam, as pedras que não têm vão ganhar boca. Então, esta é uma ideia forte, para uma vez mais, dizer que Cristo é maior até do que a imobilidade das pedras. Se aquelas pessoas se calassem, as pedras iam ganhar boca para clamar. Portanto, Cristo é maior do que as coisas que nunca acontecem do lugar onde nós esperamos que nada aconteça. Agora, não pense em pedras. Obviamente que pedra funciona aqui como uma metáfora. Pensa em pessoas. Pensa em ti próprio. Pensa em ti mesmo quando olhas para a tua vida e não vês grande coisa a acontecer. A glória de Jesus, a expressa na entrada triunfal, deve suscitar até de ti, se tiveres uma vida muito engessada, muito empedrada, um coração muito empedernido, mas nem o facto do teu coração ser empedernido vai impedir-te de tu teres de louvar Jesus. Também é isso que está em causa, num texto tão avassalador do que este. É que nem os calhaus, deixa-me dizer agora calhau num sentido que em Portugal nós usamos às vezes quando as pessoas não são propriamente as mais inteligentes. Eu não sei se no Brasil funciona, mas, por exemplo, se eu disser acerca de alguém, ele é um calhau do caneco, isso não é um elogio, não é? Geralmente o que é que estamos a pensar? É um calhau no sentido de não dá para esperar grande vida inteligente daquela pessoa, não dá para esperar grande coisa daquela pessoa, ele é um calhau, não aprende. Então, isso significa que até vidas de pessoas muitas vezes podem ser descritas como é um calhau, nada acontece ali.
Só que a glória de Jesus, a expressa na entrada triunfal, vai colocar calhaus a falar, vai colocar calhaus a louvar. Rapidamente, quero terminar. 7º aspecto. Vamos lá continuar. Ainda estás em Lucas, meu irmão? Daí, 41 a 44, João. Lucas. E quando ia chegando vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua Páscoa diz. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Não dá para ficarmos muito tempo agora neste texto, mas há uma das coisas que eu gostava de chamar a vossa atenção, o que mostra também que Jesus é Deus. Se tu soubesses que um lugar por onde estás a passar fosse no futuro tornar-se um lugar de destruição, provavelmente tu não conseguirias festejar nele. Compreendem a ideia? Se vocês soubessem que o lugar onde vocês iam estar iria ser destruído, vocês não conseguiriam festejar nesse lugar. E a coisa interessante que aqui acontece, e hoje estamos agora a fazer uma amálgama do Evangelho de Lucas junto no Evangelho de Marcos, é que é dito que Jesus chorou sobre Jerusalém. Portanto, o que torna este episódio ainda mais rico, porque ele teve espaço para a tristeza de Jesus. É uma entrada triunfal, é uma entrada rosa-choque, mas é uma entrada onde Jesus também chora. Percebem? Isto é uma coisa muito grande. Porque, reparem, Jesus não disse: olha pessoal, tenho aqui uma notícia terrível para vos dizer, é que isto daqui a um tempo não vai ficar pedra sobre pedra. Aí desmobiliza lá a multidão. Não. Tudo isso faz parte da chegada gloriosa de Jesus. Portanto, Cristo é maior do que todas as desgraças vindouras. E nenhuma sombra apocalíptica pode ser obstáculo à sua glória de Rei. Também deixem-me aplicar isto de uma maneira bem simples. Muitas vezes nós ficamos mais a pensar no mal que pode vir do que no mal que ainda não chegou. E é curioso, porque ainda agora há pouco tempo, quando foi o aniversário da Igreja da Lapa, estávamos aqui no dia 10 de junho, uma das coisas que a brincar, mas a sério também partilhei convosco, é: em dias de festa não são dias para pensar no futuro. Dia de festa não é dia para pensar no futuro. É dia para pensar no presente. Porque a gente não sabe as desgraças que podem vir no futuro. Jesus sabia a desgraça que vinha em Jerusalém, mas os dias de festa são para ser dias de festa. Jesus não disse: ouvi dizer que há aí um plano qualquer para que a minha entrada seja em grande, mas tendo em conta que isto não vai ficar nada direitinho, acho que não vale a pena. Não vale a pena. A entrada triunfal de Jesus é tão avassaladora que consegue ter o espaço para o lamento de Jesus. Mas nem o facto de Jesus saber que aquilo ia ser destruído, que aquela cidade ia ser destruída, impediu a sua chegada gloriosa. Rapidamente, volta lá, Marcos, agora temos mesmo de acelerar. Nós estamos aqui com uma média boa de sermões com meia hora, hoje acho que o meu já foi, mas vou tentar concluir. Há uma coisa interessante no verso 11, que tu te apercebes que ele passa pelo templo. Quando tu fazes a cronologia destes acontecimentos, ela às vezes não é simples fazer. A Ruth arranjou agora uma Bíblia que se chama Jesus o Livro. Não é? A Ruth mandou vir. Foi a Mariana que trouxe do Brasil? Sim, não é uma Bíblia. Eu estou a ler, portanto eu devia saber. São os 4 evangelhos colocados em ordem cronológica. A Ruth mostrou-me, eu geralmente com novidades, mas depois comecei a ler e agora estou a ler, já estou no Sermão do Monte. E é engraçado porque é a edição brasileira, creio eu esta, e então os 4 evangelhos estão retalhados intencionalmente para ficarem em ordem cronológica. Então, e a coisa engraçada é que nem sempre é fácil encontrar a ordem cronológica.
porque nós acreditamos, não há contradições na Bíblia, mas nem sempre é fácil compreender a maneira como cada evangelista está a organizar o seu trabalho, o seu material evangélico. E uma das coisas interessantes nesta última semana, antes da morte de Jesus, é que nem sempre é fácil compreender exatamente os detalhes de cada momento. Mas uma das coisas que nós sabemos é que no contexto desta semana, Jesus vai fazer o que em relação ao templo? O que é que Jesus vai fazer em relação ao templo? Ele vai purificar o templo. Portanto, Jesus vai expulsar os vendilhões. Por muito negócio que os vendilhões conseguissem fazer acontecer no templo, a chegada de Jesus também serve para se sobrepor a esse lucro. Tenta aplicar isto de uma maneira muito simples a hoje. Há gente a fazer muito dinheiro no mundo. Há ou não há? E à nossa custa. Há gente a fazer dinheiro à tua custa. Tu andas a enriquecer aí uns quantos. Mas até as fortunas dos mais ricos, vão ser inferiores à glória de Jesus. E eu sei que às vezes é difícil acreditar isto na prática. Porque nós olhamos para os impérios deste mundo e parece-nos difícil acreditar que possa haver alguma coisa mais poderosa que um Elon Musk, um Mark Zuckerberg, que a Google, que a Microsoft. Bem, esta semana houve problema, na semana que passou, não é? Mas todos estes grandes impérios nos parecem inultrapassáveis. Mas deixa-me dizer-te, a fortuna destes grandes impérios não consegue impedir a glória do Jesus que está para chegar. Por último, penúltimo, rapidamente, ainda, Mateus. João, já que estás aí lançado, não leves a mal. Mateus 21:15, porque temos aqui uma informação que é interessante para nós. Mateus 21:15, se puderes ler lá. Vendo então os principais, os sacerdotes e os escribas, as maravilhas que faziam, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignados. Isso mesmo. Estamos aqui, se repararam, no contexto da purificação do templo. E eles indignaram-se porquê? Porque há maravilhas a acontecer e junto com maravilhas o que é que há a acontecer? Há aquelas coisas que também nos incomodam hoje em dia, não é? O que é? Meninos clamando. Eu não sei como é que vocês estão com meninos clamando, mas meninos clamando às vezes são um problema. A gente por isso mesmo diz, olha, se o teu menino estiver clamando demais, leva-o lá para fora e volta a entrar. E o que é que significa? Significa que até os meninos clamando, no contexto das maravilhas que Jesus está a fazer, até isso perturba aquelas pessoas. E elas esqueciam uma coisa que diz o Salmo 8, não é? Da boca dos pequeninos e crianças de peito, Deus tira o quê? Tira o quê? Lembram-se do Salmo 8? Da boca dos que mamam, Deus tira o... Vocês nunca leram esse texto? É o melhor texto acerca da amamentação. Devíamos ter algumas irmãs aqui. Da boca dos que mamam, o que é que Deus tira? Os irmãos estão mesmo a precisar de ler os salmos. O que é que Deus tira da boca dos que mamam? O perfeito louvor. Eu não vou explorar agora a ideia, apesar de haver muito em mim que gostaria de explorar esta ideia agora, mas há aqui um aspecto interessante, porque também nos diz que há uma substância do louvor que até, de certo modo, vai além da própria linguagem. É óbvio que o louvor é a linguagem, mas há uma dimensão do louvor que vai além até da própria noção da linguagem. Eu não sou formado em pedagogia, mas um autor que me fascina, do pouco que tenho lido dele, é o Piaget, Jean Piaget. E os estudos que o Jean Piaget fazia nas crianças, uma das coisas muito interessantes que o Jean Piaget conclui é que a linguagem da criança tem muitas diferenças da linguagem do adulto, precisamente porque a criança não lida com a sua própria consciência da mesma maneira que o adulto lida. Portanto, à medida que nós vamos ganhando consciência de nós próprios, a maneira de nós falarmos vai mudando também. Vamos ficando cada vez mais ciosos de nós próprios e a linguagem acompanha essa distância que nós ganhamos em relação ao mundo. Quando tu estás com crianças, notas que o jogo não é o mesmo. E é por isso que, de certa maneira, existe uma capacidade de dizer verdade independentemente das consequências sociais que existem. Estou a abreviar muito, eu não sou nenhum especialista em Piaget. Mas a criança fala de um jeito independente das consequências sociais daquilo que diz. É por isso que as crianças às vezes dizem coisas maravilhosas e às vezes dizem coisas horrorosas.
porque elas não estão nem aí para as consequências sociais do que estão a dizer. É verdade ou mentira? Quem viu crianças a crescer sabe que isto é verdade. Não é? A criança diz uma coisa e nós, uau, e nós ficamos derretidos, e diz uma coisa, por favor, tu nunca digas isso a ninguém. Não é? Guarda. Portanto, o que aqui está em causa é que Cristo, a chegar diante daquilo que os pequeninos dizem, Cristo é maior do que a reverência dos lugares sagrados, do que os cuidados com as coisas certas que devem ser ditas. A chegada de Jesus dá lugar às pessoas com quem nós gostamos de ser cuidadosos a deixar falar, como as crianças. Isto também é interessante. Último aspecto. Todos um dia, agora questão apocalíptica, depois vamos para o culto final. O cântico final. O que nós temos de reconhecer é que todos um dia nós vamos ter de prestar homenagem a Jesus. Nós vamos ter de reconhecer que Jesus é glorioso. Se nós o fizermos enquanto esta vida está a acontecer, essa glorificação final não vai ser uma má notícia para nós. Mas se nós resistirmos a reconhecer a glória de Jesus, um dia mais tarde, quando o nosso joelho se dobrar, não vai ser para a nossa bênção. Vai ser para a nossa maldição. Eu sei que é uma maneira, se calhar, um pouco drástica. Mas o que está em causa na entrada triunfal de Jesus também é isto. Tu tens hoje o tempo certo para não deixares que nada em ti, nas circunstâncias que tu vives, sirva de obstáculo ao reconhecimento que Jesus é um Rei glorioso. Mas se tu resistires a isso, um dia tu vais ter de reconhecer isso contra a tua vontade. E será um sinal que a tua chance de louvar Jesus de coração se perdeu. É por isso que este acontecimento é fantástico. Este acontecimento, a entrada triunfal, é fantástico, mas ele traz uma consequência muito séria à nossa vida. É o tempo de nós louvarmos a Jesus com a nossa vontade, com o nosso reconhecimento da sua glória. Não esperes que chegue um tempo em que, contra a tua vontade, tu vais ter de reconhecer que Jesus é glorioso. Que o Senhor nos ajude. Querido Deus, permite que cantarmos Hosana nesta hora sirva de semente para os dias que se seguirão, em que vamos precisar de continuar a cantar-te Hosana, mesmo além das canções, mas no dia-a-dia, no trabalho que vamos ter pela frente, nas férias daqueles que tiverem férias para gozar. Ó Senhor, que nada naquilo que nós estamos para fazer seja um desvio do reconhecimento da Tua glória e da glória de Jesus. E que isso nos motive durante esta semana a falarmos, a partilharmos desta glória que é Tua, que não é nossa, que nos atinge porque Tu és misericordioso e nos salvas através de Jesus. Ó Senhor, que isto esteja a acontecer. É aquilo que nós queremos pedir-te em nome dEle, em nome de Jesus. Amém.